Domingo Espetacular está no ar com a polêmica envolvendo a atriz Letícia Birchroyer e o ex-marido, o empresário Alexandre Furmanovich, pela guarda do filho. Os dois lados de uma história de família. Quando olho suas roupas em casa, vejo que não devem servir mais. Você cresceu e não voltou para usá-las. Fiz uma reforma no seu quarto. Você também não veio ver. Você me bloqueou. O trecho que você acabou de ouvir está em uma carta aberta escrita por Letícia Birchroyer ao filho e divulgada essa semana em uma rede social. Em um tom de desabafo, a atriz se queixa da falta de visitas do garoto. Acusa o ex-marido de afastar o filho dela. E disse que também já gastou mais de R$1 milhão com advogados e processos. Boa tarde a todos. Eu tô aqui de novo fazendo um reel, ressaltando de novo a questão da exposição em mídias sociais em relação ao meu filho. Em resposta, o ex-marido, o empresário Alexandre Furmanovich, publicou este vídeo, ao lado do filho adolescente, que também aparece em cena. No qual meu filho quer verbalizar, e eu tô aqui, que eu acredito em amor incondicional. Ao longo da gravação, o próprio filho diz estar cansado de ser exposto pela mãe. Como maneira de preservá-lo, não iremos citar o nome ou mostrar a imagem dele. Letícia Birchroyer rebateu as acusações em um vídeo de quase 8 minutos de duração. Eu estou gravando esse vídeo depois de muitas inverdades que foram colocadas na mídia e num vídeo que meu filho gravou com o pai, completamente alienado por ele. Nós procuramos o Alexandre e a Letícia para uma entrevista. Ele aceitou falar com o Domingo Espetacular. O empresário me recebeu numa manhã da última quinta-feira. A conversa aconteceu no escritório do advogado de Alexandre. Como é que vocês se conheceram? Como é que foi a relação de vocês no início? Então, nos conhecemos em São Paulo em outubro de 2010. Ela vinha para cá ela vinha toda semana por 4 dias. Nos conhecemos por amigos, ficamos amigos e começamos a sair. E realmente, eu acho que foi amor à primeira vista, realmente. Teve uma grande paixão aí. Letícia Birchroyer e Alexandre Furmanovich. Ela, uma atriz e modelo internacional, garota propaganda de marcas importantes. Ele, um empresário bem-sucedido, herdeiro de uma renomada grife de joias. Ela foi viajar comigo em janeiro, a gente foi esquiar, e lá ela engravidou. E casamos em setembro de 2011, então foi uma coisa relativamente rápido. Porém, foi uma coisa intensa, mas digo que assim, com muito amor. Alexandre e Letícia se separaram em 2013 e, segundo ele, o motivo foram as constantes brigas entre o casal. Eram brigas públicas e muito feias, no qual ela me agredia fisicamente na frente de muitas pessoas. Inclusive, o motivo pelo qual saí de casa num domingo à noite foi porque ela tentou literalmente me bater com um rolo de macarrão. E eu que trabalho com joia e com mulheres, ela era uma pessoa muito ciumenta, que tinha ciúmes das minhas clientes e tudo. Então era apagar incêndio todas as horas. Quando vocês se separaram, como era organizada a visitação e a compartilhação da guarda? Então, quando eu casei, ela veio morar em São Paulo. E aí ela ficou morando aqui. E quando a gente se separou, ela ficou mais uns 4 meses aqui em São Paulo, que foi quando eu autorizei que ela fosse mudar para o Rio de Janeiro, que era, afinal de contas, onde ela morava e tinha um apartamento e queria retomar os trabalhos dela. A cada 15 dias ele tinha que vir para São Paulo. E também as férias, que era dividida em partes iguais, que eu sempre viajava com ele na minha quinzena, em julho e em dezembro, e nos feriados. Em março de 2024, Letícia acusou o ex-marido de agressão e conseguiu uma medida protetiva contra Alexandre. Eu, infelizmente, fui agredida num restaurante, num lugar público, pelo pai do meu filho. Você chegou de fato a agredi-la? Não, eu não agredi ela fisicamente, eu não toquei nem um dedo no cabelo dela. Segundo Letícia, a disputa pela guarda do filho se intensificou há 4 anos após um acidente de carro. Teve até capotamento. E o pai omitiu no BO do acidente. A juíza determinou que o pai fizesse exames toxicológicos durante 8 meses, mas nunca determinou que o exame fosse feito do fio de cabelo, que é de alta detecção e consegue ver coisas que um exame de urina, por exemplo,
não mostra. Hoje tem essa decisão do judiciário, hoje não, de algum tempo para cá, para ele fazer esse exame, e ele descumpriu mais essa ordem judicial. Como é que você se posiciona agora? É até uma oportunidade para você poder falar. Eu não tenho o que temer, na verdade. Então, no começo do processo, eu fiz em cerca de 30 exames de urina semanalmente, tá? E 2 de fio de cabelo, que constam no processo, todos negativos. Tempos depois, Letícia diz que o filho quis passar um tempo com o pai. E então, ele nunca mais voltou. Deixei ele morar durante 10 meses com o pai. Assinei um acordo na justiça para que ele fosse morar 10 meses. E depois disso seria feito um estudo social do caso. Isso era para ser feito 10 meses depois. Tem mais de 2 anos que esse estudo não foi feito. E nesse período ele foi cada vez mais sendo alienado pelo pai. E começou a não querer vir me ver no Rio de Janeiro. No vídeo em que aparece ao lado do pai, divulgado essa semana, o filho afirmou ter ido várias vezes obrigado para a casa da mãe. Até que na última visita, assumiu ter fugido de lá após ser perseguido por um enfermeiro. Isso é uma coisa que realmente eu não perdoo, isso é uma coisa muito sórdida. Diz ele que falou: mãe, eu não quero conviver com você, eu não tô cabendo nem na cama desse quarto que eu vivia, eu não me sinto confortável aqui. E com todo respeito, você vai ter 2 trabalhos, de abrir e fechar a porta. E ela deixou ele abrir e fechar a porta. Quando ele chegou embaixo, a babá encarcerou ele na parte de baixo do prédio. Um vizinho saiu e ele saiu correndo pela rua em direção à casa de uma pessoa que ele queria ir, como se fosse um porto seguro. A 300 metros, ele fugiu da casa, ele estava ofegante, ele estava atrás de um carro e de repente ele levou o maior mata-leão de uma pessoa que no começo ele achou que era um assaltante, alguma coisa assim, que imobilizou ele de uma forma, e a gente veio a saber que ele era um enfermeiro contratado por ela, que ele fez exército brasileiro. E nesse dia que meu filho veio me ver, eu contratei sim um enfermeiro para acompanhar a visita. Eu temendo que alguma coisa ruim acontecesse, falei com pessoas, com médicos, e tem um laudo psiquiátrico dizendo que era, sim, importante a contratação do enfermeiro. Como eu previa, ele mal chegou na minha casa, ele fugiu de casa. Passou pelo portão, saiu correndo na rua, numa avenida, podendo ser atropelado. O enfermeiro correu atrás dele para segurá-lo, para que nada de mal acontecesse. E nesse dia, ele já tinha combinado com o pai de pegar ele na esquina. O pai estava esperando ele, dentro do carro. Alexandre nega que tenha armado qualquer plano com o filho. Ele diz que ficou no Rio de Janeiro para visitar uma amiga, quando então recebeu o telefonema de um policial. O policial me ligou e falou: você é o seu Alexandre? Eu falei: sou. Por favor, aconteceu um episódio aqui, eu preciso que você venha aqui. E agora, nesse último laudo dela, que é onde eu questiono que a pergunta de $1 milhão, é de onde ela tirou esse laudo que possibilitou ela poder ter um enfermeiro contratado, porque o meu filho não é um doente. Existe um inquérito policial que está em curso, para o qual ela já compareceu. Não há um único elemento probatório em seu desfavor. Não há uma prova concreta, não há uma prova testemunhal, não há qualquer elemento comprobatório que servisse de base, que servisse de fundamento para atribuir a ela o que quer que fosse. Letícia declara que após o incidente, o filho voltou para São Paulo e nunca mais apareceu para visitá-la. Eu luto há 4 anos na justiça para ter meu filho. Eu tenho direito, eu sou mãe, eu tenho guarda compartilhada. Eu criei meu filho durante 11 anos sozinha no Rio de Janeiro, sem a presença do pai, alienando. A atriz acredita que o filho se tornou uma vítima de alienação parental. Alienação parental é a interferência no desenvolvimento psicológico de uma criança ou de um adolescente praticada pelo genitor, avós ou quem detém a guarda dessa pessoa, para o fim de atrapalhar a relação com o outro genitor, ou seja, com o pai ou com a mãe, ou de atrapalhar o estabelecimento de uma convivência. Você acha que você faz isso? Você tenta manipular a cabeça dele contra a mãe? Eu tenho certeza que não. Eu asseguro, as pessoas que me conhecem acreditam nisso e sabem disso. Na verdade, eu jamais proibi meu filho de ver ela. Era o contrário. Enquanto ele morava no Rio, inúmeras vezes ela tentava me denegrir a imagem e não me deixava por algum motivo, porque sempre tinha cunho financeiro de chantagem. O vídeo que foi recentemente divulgado pelo seu pai, pelo senhor Alexandre Fumanovich, é uma prova
a evidente e escancarada da ocorrência de alienação parental. Qualquer pessoa que vir aquele vídeo perceberá que, em vários momentos, o menino busca a confirmação e autorização do seu pai numa troca de olhares. Quanto menos exposição essa criança tiver, melhor. Uma pessoa na escola dele pode fazer bullying com ele, ou mesmo na rua, virar e falar: olha, sua mãe é louca, seu pai é estranho, seu pai acha que deve bater na sua mãe. Então ele começa a ouvir falar coisas muito ruins de pessoas que ele ama. Então ele já está sofrendo alienação. E no exterior também, as pessoas começam a criticar a situação que ele está passando em casa, ao invés de entender e acolher. Alexandre e Letícia disputam há 4 anos a guarda do filho. O processo está em segredo de justiça. Você quer que seu filho fique com você? Sem dúvida, claro que eu quero. Ele é o meu melhor companheiro, ele é um filho exemplar, ele é a minha lição de vida, ele é feliz aqui. E eu venho aqui proteger ele dos maus tratos do passado, que isso não vai ser apagado, porém ele vai ter que lidar com isso. Meu filho, ele comprou toda a história do pai. Ele tem uma vida desregrada em São Paulo. Ele não pratica mais esportes. Ele, quando chegou lá, engordou 10 quilos, comendo só besteira o dia todo, sem se preocupar com a alimentação. Tirou notas baixas na escola, quase repetiu de ano. E eu, hoje, tento trazer meu filho de volta. Essa é a verdade. Hoje, ele tá quase da minha altura, ele tá magro, ele é lindo, ele tem os olhos dela. E ela não sabe o nome do amigo, ela não sabe o nome da namorada, ela não participa, sequer ela veio aqui na escola. Você gostaria que essa situação toda com a Letícia se resolvesse e que vocês pudessem conviver de uma maneira tranquila? Eu já tentei conviver com ela pós-separação inúmeras vezes. Eu acredito ela como mãe, o sofrimento dela, porém, está sendo conduzido de uma forma altamente errada. Ela acha que ela está se afastando cada vez mais do filho, esse que é o negócio.